Pessoal, eu encerrei o vídeo anterior porque ele já estava em 19 minutos, tá? Eu vou tentar postar ele inteiro. Se eu não conseguir, aí eu vou quebrar. Esse é para ser o vídeo 3, mas pode também ser o vídeo 4. Vai depender do YouTube se vai suportar o vídeo anterior. Esse vídeo se inicia nessa parte aqui de exame químico, onde eu falo sobre o sangue, tá? O sangue, pessoal, pode estar presente na urina através de hemácias íntegras, ou seja, hemácias inteiras. Só lembrando que a hemácia é a principal célula do sangue, é a principal célula sanguínea. E aí a gente chama de hematúria, né, que é hemácia na urina, ou então na forma de hemoglobina, certo? A nossa hemácia, ela é vermelhinha, nosso sangue é vermelho, né? E isso acontece por causa da hemoglobina. A hemoglobina é uma substância proteica que está presente no nosso sangue, que tem duas finalidades. A primeira é fazer com que o oxigênio circule por todo o organismo e a segunda função é dar cor ao nosso sangue. A hemoglobina é um pigmento vermelho, por isso que o nosso sangue é vermelho. Pessoas que têm problemas relacionados à anemia, elas tendem a ser pessoas mais pálidas, porque na verdade o problema da anemia não é que a hemácia está em uma quantidade diminuída. O problema da anemia é que a hemoglobina está baixa. E aí as pessoas tendem a ser mais pálidas porque a substância que dá cor ao sangue, que consequentemente cora a pele, está baixa. E elas também sentem um pouco de dificuldade para respirar, porque a hemoglobina também é responsável por levar oxigênio e no caso da anemia ela se encontra baixa no organismo, certo? HB significa hemoglobina, tá? Hemoglobina na urina está associado à hemólise, que é quando a hemácia se quebra, né? A gente fala que é a desintegração da hemácia, expondo o seu conteúdo interno, que é justamente a hemoglobina, né? A hemácia é a célula e dentro da célula é que a gente tem a hemoglobina. Quais são as principais causas de hematúria? Lembrando, hematúria é a hemácia, né, inteira sendo eliminada através da urina. Então, cálculos renais, porque às vezes para expelir o cálculo, né, dependendo do tamanho, quando ele passa pela uretra, ele vem rasgando essa parede e aí acaba saindo sangue. Então, cálculos renais, doenças relacionadas aos glomérulos, tumores, traumatismos, exposição a drogas ou produtos tóxicos. Essas são as principais causas do paciente conseguir colocar sangue através da urina, tá? Hematúria de origem não patológica. Patológica quer dizer doença. Então, quais são as condições normais onde o paciente pode eliminar sangue através da urina? Tanto para homem quanto para mulher, né? Exercício físico intenso e, no caso da mulher, menstruação. Eu até falei para vocês aí, né, em uma aula que a gente consegue identificar se esse sangue ele é de menstruação ou de alguma lesão, porque o paciente a mulher no caso, né, que apresenta o sangue avermelhado, se for da menstruação, a hemácia vem quebrada, ela vem toda desintegrada. Isso aí a gente consegue avaliar através da sedimentoscopia, né, que é no microscópio. Agora, se for proveniente de fato de alguma lesão, aí a hemácia ela vem íntegra. Professora, qual é o ideal para a mulher fazer o exame após a menstruação? O tempo ideal? 3 dias após a menstruação, tá? 3 dias após o fim da menstruação, ela pode fazer o sumário de urina, tá bom? Hemoglobinúria é quando a gente encontra hemoglobina na urina, tá certo? Não é só a hemácia, é a hemoglobina, que é a substância que fica dentro da hemácia. Então, no caso da hemoglobinúria, a gente vai fazer a associação a anemias hemolíticas, que é, por exemplo, anemias que causam a morte da hemácia, né, a destruição da hemácia, reações transfusionais, que é quando o paciente é submetido a alguma transfusão de sangue e ele acaba reagindo a essa transfusão, ou seja, o corpo não aceita de maneira benéfica esse sangue proveniente da transfusão, e queimaduras graves, tá? Em condições normais, não existe hemoglobina na urina. O paciente não libera hemoglobina na urina em condições normais, tá? E aí, VR, valor de referência, negativo ou positivo. E se for positivo, também pode ser liberado em cruzes, tá? Lembrando, quanto maior for a quantidade de cruzes,
maior é a presença daquela substância na urina. Agora a gente vai falar sobre os leucócitos, tá? Os leucócitos, pessoal, eles também fazem parte do nosso sangue, do nosso sistema sanguíneo, tá? Nosso sistema sanguíneo, ele é formado principalmente por hemácias, porque são as células que a gente tem em maior quantidade. É formado pelos leucócitos, que se você pegar um hemograma, você vai ver que tem lá, né? Análise das células vermelhas, que a gente chama de eritrograma. Aí depois vem leucograma, que é a parte onde a gente fala sobre os leucócitos. E por último vem o plaquetograma, que se refere às plaquetas. Os leucócitos são as células brancas do nosso sangue que estão relacionadas à defesa do nosso corpo. Se a gente tem leucócito na urina, é porque a gente tem provavelmente bactéria, tá? Por quê? Porque se tem bactéria, eu preciso de célula para matar a bactéria. E a célula que mata a bactéria é justamente o leucócito, tá? É um tipo de leucócito que a gente chama de neutrófilo, é principalmente ele. Mas isso aí é coisa para a gente ver em hematologia, tá? Para a urina, a gente associa os leucócitos, de uma maneira geral, à presença de bactérias, tá? Se os leucócitos, eles dão reativos na fita, a gente seleciona essa amostra para fazer cultura. Cultura é semear para identificar a bactéria. E aí o exame de cultura da urina é chamado de urocultura. Geralmente a urocultura vem associada ao antibiograma. Urocultura identifica qual é a bactéria e o antibiograma identifica qual é o antibiótico que mata aquela bactéria. A gente vai falar sobre esses exames lá na frente, certo? Os leucócitos aí na imagem são essas bolinhas, certo? As bolinhas que tem como se fosse um fundinho mais escuro também, na forma de bolinha, tá certo? No centro. Esse negócio aí que tá parecendo um triângulo, isso aí representa um cristal, certo? Então, aqui na imagem a gente consegue ver também algumas hemácias. Isso aqui a gente só consegue ver melhor no microscópio, tá, pessoal? E a gente tem hemácias e a gente tem também os leucócitos, certo? Os leucócitos, pessoal, eles são maiores do que as hemácias. As hemácias são essas menores, tá certo? E os leucócitos são esses maiores, tá? Aí também tem artefato, que é essa imagem que tá meio que embaçada. Isso aí é um artefato da lâmina. É normal a gente encontrar. E a gente vê a urina no microscópio dessa forma mesmo, bem clarinha, tá? Bilirrubina, vamos lá. Bilirrubina representa um produto da degradação da hemoglobina, tá? Existem algumas condições que acabam levando o indivíduo a expelir bilirrubina através da urina, né? A cirrose e a hepatite, ambas condições que afetam o fígado do paciente. Então, bilirrubina na urina está associada a algum problema hepático, certo? Os resultados qualitativos são registrados como negativo, que o paciente não tem, né, ou positivo. E aí a gente pode dizer que a bilirrubina está presente em uma quantidade pequena, moderada ou grande, certo? O urobilinogênio também é um produto resultado da degradação da hemoglobina, certo? Em quantidades pequenas, a gente consegue encontrar quantidades pequenas na urina sem de fato demonstrar alguma anormalidade. Agora, em quantidades elevadas, pode ser indicativo de problemas hepáticos, né? Hepatopatias significa justamente isso, problema no fígado, problema hepático, e distúrbios hemolíticos, que é quando a hemólise acontece, né? Ou seja, a hemácia ela é degradada. A ausência na urina e nas fezes também tem um significado diagnóstico. A gente precisa ter urobilinogênio, tanto na urina quanto principalmente nas fezes, certo? A gente encontra muito urobilinogênio nas fezes. Só que, se não existe essas substâncias nem na urina nem nas fezes, aí a gente pode também associar a algum problema, tá? Por exemplo, a obstrução do ducto biliar que impede a passagem normal da bilirrubina para o intestino, porque é lá no intestino que a bilirrubina vai ser convertida em urobilinogênio para sair através das fezes. O valor de referência do urobilinogênio pode ser negativo ou positivo. E a gente também tem o nitrito. O nitrito, junto com os leucócitos,
eles indicam a presença de bactéria na urina, portanto, infecção urinária, certo? Infecção do trato urinário. Todas as vezes que a gente encontrar nitrito na urina, a gente vai associar a infecção urinária, tá bom? E se o nitrito vier com leucócitos, né? Se na fita a gente, além do nitrito, encontrar leucócito, aí é que a gente pode confirmar de fato a infecção urinária. Por que a gente precisa sempre fazer a urocultura, né? A cultura da urina? Porque é através da urocultura que a gente vai identificar qual é a bactéria que o indivíduo tem, tá certo? Para a gente conseguir escolher melhor o antibiótico a partir do exame de antibiograma. Então, ó, o nitrito a gente detecta, né, como a gente diagnostica como negativo ou positivo. Isso acontece, pessoal, né, no caso do positivo. Isso acontece porque a gente tem algumas bactérias que são peculiares de infecções no trato urinário que conseguem converter nitrato a nitrito. E aí, se essas bactérias estão presentes nessa região, elas vão fazer essa conversão e a fita reativa vai ser positiva para nitrito. Quais são as principais bactérias que conseguem fazer essa conversão? E. coli, né, que é a Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella enterobacter e principalmente Proteus. Proteus é um tipo de bactéria que, quando afeta o trato urinário, traz uma infecção urinária muito forte, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma placa de Petri semeada. Isso aqui é um semeio que a gente faz nessa placa de Petri, tá? Eu não sei se vocês também já viram. Geralmente a placa de Petri está relacionada ao setor da bacteriologia, né, da microbiologia do laboratório. Aí dentro tem um meio de cultura. Meio de cultura significa um meio que vai possibilitar o crescimento das bactérias, certo? É um meio nutritivo para a bactéria. E aí o que acontece? Esse meio de cultura, lógico, ele deve estar na placa estéril, porque senão a gente tem contaminação e aí o resultado ele acaba sendo alterado, e a gente faz um semeio com uma alça, tá? É uma alça que a gente flamba, ou seja, a gente esteriliza na chama, coloca na amostra do paciente e passa como se fosse um risco nessa placa. Aí a gente incuba por um período de 24 horas e no dia seguinte a gente vai olhar se houve ou não crescimento microbiano. Em ambos os casos aí da foto, tá? É a penúltima foto do slide. A gente tem crescimento bacteriano, certo? O crescimento bacteriano são esses pontinhos aí, né, na primeira foto, esbranquiçados, que são meio que gosmentos. E justamente isso aí indica a formação de colônia, né? A gente faz esse semeio com a urina do próprio paciente e aí a gente vê se é positivo ou negativo. Esse assunto é aula para um próximo dia, tá bom? Então a gente encerra aqui a nossa aula online da segunda. E aí, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem anotar e me perguntar na aula online, tá? Fiquem com Deus e bons estudos.